Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Com alegria estamos reunidos para juntos estudarmos a palavra de Deus, procurar aprendê-la e aplicar em nossos corações, mentes e vidas para a honra e glória de Deus. Amém? Sentindo a ausência de alguns amados irmãos, mas esperamos que no transcorrer dos trabalhos possam estarem presentes para junto conosco servir a Deus com alegria. Amém? Amém. Amados irmãos, vamos abrir inicialmente as nossas Bíblias para Mateus, capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. Devemos continuar orando pela nossa irmã Eliette, que se encontra com um pequeno problema de saúde, está internada na Santa Clara, esperando lá o resultado de um raio-x facial, para que depois da análise dos médicos possa saber se ficará internado ou se irá para casa. Mas graças a Deus, o relato do irmão John Leno mostra que as dores de cabeça diminuíram bastante, graças a Deus. Devemos continuar orando, principalmente para que haja o fechamento de um diagnóstico. Amém? Amém. Também peço aos irmãos que orem pela obra missionária da igreja. A Igreja de Cristo, ela, por sua natureza, ela é missionária, e a igreja tem que estar sempre alargando a sua visão no trabalho missionário, e lembrando ainda que missões começam sempre com evangelismo. Amém? Amém. Nós falamos recentemente aqui na igreja de 3 coisas que são essenciais a uma igreja batista, não é? Evangelismo, discipulado e implantar igrejas. Uma igreja batista deve se caracterizar por ser uma igreja que evangeliza, por uma igreja que discipula e por uma igreja que planta outras igrejas. Amém? Amém. Você pode analisar no Novo Testamento que o modelo, o tipo de igreja que você encontrava lá é exatamente esse tipo, esse modelo de igreja que evangeliza, discipula e implanta outras igrejas. Amém? Amém. Que nós estejamos continuamente orando para que esta igreja tenha tais características para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos abrir para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Bom dia aos que estão chegando agora. Messi. Tá bom? Muito bem. E Radassa, tá bem? Tá. Você também, pequenininho, tá bem? Deus abençoe. Heloísa. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20 está escrito assim: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo essa parada aqui foi porque eu errei aqui olha o canto de olhar, viu? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não has a escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está reunidos em meu nome, aí eu
aí estou eu no meio deles. Amém? Que Deus aplique, irmãos, em nosso coração o texto que acabamos de ler. Bom, esse é um dos textos mais utilizado de forma perversa, tirado do contexto, onde os universalistas dizem: onde estiver duas pessoas reunidas no nome de Jesus, aí Jesus está no meio. Primeiro, a reunião em nome de Jesus, ela tem exigências a serem cumpridas. Amém? Amém. Nós não nos reunimos em nome de Jesus de qualquer jeito. Não é qualquer adoração que Deus recebe. A palavra de Deus diz com muita clareza que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração verdadeira é que caracteriza o verdadeiro discípulo. Bom, mas além disso, cabe aqui algumas perguntas para esclarecer melhor, certo? A quem Jesus está falando? Do versículo 15 até o versículo 20, que foi o texto lido, Jesus está falando. Jesus está falando a um grupo de pessoas. Que pessoas são essas? Então, essa é uma pergunta a ser respondida. A quem Jesus está falando? Dentro deste análise ainda cabe uma outra pergunta: qual é a natureza deste grupo de pessoas a quem Jesus está falando? Jesus está falando ao vento? Jesus está falando a qualquer um? Jesus está falando aos judeus? Jesus está falando aos gentios? Ou Jesus está falando aos discípulos, aqueles que foram por ele chamados de apóstolos? O texto ou o seu contexto imediato nos dá essa resposta? Por uma dedução lógica, a gente poderia dizer simplesmente: não, ele está falando com os discípulos. Beleza, mas será que nós vamos ter argumentação das Escrituras e prova das Escrituras? Porque a nossa fala, a nossa expressão, ela é sem validade se não acompanhada de textos da Bíblia. Mas se você olhar no mesmo contexto, veja aí o capítulo 18, o versículo 1. Versículo 1. Esse texto de Mateus ele é de uma precisão fabulosa. Ele diz: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade. Ou seja, Jesus está respondendo uma pergunta feita pelos apóstolos, pelos seus discípulos. Daí em diante você vai ter a fala de Jesus do versículo 3 até o versículo 20. Depois do versículo 20 nós vamos ter o versículo 21, que é uma colocação de Simão Pedro, que é uma pergunta, uma indagação de Simão Pedro. A indagação de Simão Pedro nestas alturas do texto, ela só colabora com a verdade de que Jesus está falando com seus discípulos. O versículo 21 diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Esta é uma pergunta vinda de Simão Pedro. Quem é Simão Pedro? Um dos 12. Nunca é demais lembrar, para que não caia no esquecimento, há um texto das Sagradas Escrituras que diz que pôs Deus primeiramente na igreja apóstolos. É verdade das Escrituras que Cristo começou a sua igreja com os seus apóstolos. É uma mentira de Satanás, endossada pela teologia protestante de modo geral, que a igreja começou em Atos capítulo 2. Conversa fiada. Atos capítulo 2 não há absolutamente início de igreja. Atos capítulo 2, nós temos a igreja de Cristo recebendo a promessa que foi feita da boca de Cristo pelo Pai em relação ao Espírito Santo. A partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio habitar o crente. A partir dali, o Espírito Santo veio habitar o crente. Atos capítulo 2 inaugura o ministério da habitação do Espírito Santo nos salvos, não inaugura a igreja. Então aqui, Cristo está falando a sua igreja. É interessante analisar quando ele diz com muita clareza, versículo 17: se não as escutar, dizei-o à igreja. Diga à igreja.
será que Jesus tinha algum problema com fuga da realidade? Será que Jesus tinha um mundo pessoal, particular seu, onde ele se comunicava com aquele mundo fora da realidade? Obviamente que não. Jesus está dizendo, leve a igreja. Se Jesus está dizendo para levar o problema para a igreja, é porque tinha onde levar. Principalmente partindo do princípio das Escrituras, que é o conceito de igreja. Igreja é uma reunião de pessoas salvas reunidas em um local. A igreja é uma reunião de pessoas salvas, biblicamente batizadas, reunidas em um local. Condição dos discípulos de Cristo, condição dos apóstolos de Cristo, eles eram batizados biblicamente. Então leve a igreja, leve a esse grupo de pessoas biblicamente batizadas, reunidos em um lugar, certo? Reunidos em um lugar. Eu não posso dizer absolutamente nada a uma igreja universal invisível. Eu não posso falar com fantasmas. Eu não posso ter um mundo imaginário onde eu me remeta a este mundo imaginário. Eu preciso de realidade. E aqui Cristo fala dentro da realidade. Leve o problema para a igreja. Se não escutar a igreja, considere gentil e publicano. Então Jesus está falando à igreja. Então, se duas pessoas dentre este grupo que Jesus chama de igreja estiverem reunidos em um lugar, eis que eu estou no meio. Não é qualquer pessoa, são pessoas que são membros da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, se estiver eu e Beck reunidos em um lugar enquanto membros da igreja, Jesus está no nosso meio. Se tiver eu e 50 pessoas que não são membros da igreja de Cristo, Jesus não está lá. Simples assim. Ele estará lá no sentido de ser ele onipresente e onisciente, mas não no sentido pessoal, como ele fala em relação à sua igreja. Eis que eu estou no meio. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Certo? Nesse sentido que nós estamos falando. Então é necessário que as pessoas entendam isso, para não ficar com uma conversa fiada. Há cerca de 20 anos ou mais, nós tivemos num pretenso congresso batista fundamentalista, que de fundamentalista não tinha nem as listas, e já tivemos uma reunião e alguém foi enaltecer uma igreja pentecostal, se não me falha a memória, igreja quadrangular. E então o pastor Antoniel na época olhou assim, se você não está numa igreja, e a partir dessa expressão começou uma grande discussão, debates, os que amavam a verdade se posicionando do lado da verdade, e os que amavam e que amam o erro se colocando do lado do erro. E então alguém chegou e disse, mas espera aí, você quer dizer que é errado estar lá na escola e tem lá um sabatista e eu não posso me juntar com ele para evangelizar? Qual o tipo de evangelismo que vai sair da boca de um sabatista? Que Jesus é o sábado, que o sábado é Jesus, que é o sábado quem salva. Imagine vocês aquele hino, é Jesus quem salva, sendo cantado, é o sábado que salva. Seria confusão, seria uma grande confusão. Então, há uma necessidade de se entender que, quando Jesus está falando, porque onde estiverem 2 ou 3 membros da minha igreja, portanto, bíblica, e se bíblica, batista, porque não existe batista sem ser bíblico, e todo bíblico necessariamente é batista, certo? É batista. Então, não há como fugir dessa realidade. Jesus está falando aos seus discípulos. Jesus está falando aos seus discípulos. Quem são os discípulos? Quem são os discípulos? São os chamados apóstolos, não é isso? Apóstolos, certo? E os apóstolos foram aqueles que Deus pôs primeiro na igreja. Quem foi que Deus pôs primeiro na igreja? Certo?
Quem foram as pessoas que Deus pôs primeiramente na igreja? Alguém lembra? Apóstolos. Alguém pode ler? Você viu o texto? E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Primeiro por Deus, apóstolos. As primeiras pessoas que foram postas na igreja por Deus foram os apóstolos. Ele está falando aos apóstolos. Pedro fazia parte daquela igreja, Pedro estava ali, certo? Ele responde a uma pergunta feita pelos discípulos. Então, meus queridos e muito amados irmãos, devemos olhar o que a Bíblia diz e devemos nos firmar naquilo que a Bíblia diz para a honra e glória de Deus. Todo e qualquer homem é miserável, pecador, merecedor do inferno, e não tem absolutamente capacidade de criar, de pensar, de fazer ensino de Deus. O ensino de Deus, ele vem de Deus, amém? Amém. A Bíblia vem de Deus, ela é a palavra de Deus. Então fiquemos com o que nos diz a palavra santa de Deus, amém? Irmão Francisco Rosa, para nos dirigir no canto congregacional. Neto. Aos irmãos, bom dia. Bom dia. Peço que nesse momento possamos todos ficar de pé, por favor. Hino 469 do cantor cristão. Cantemos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor. Formado já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor. Sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor. Bem ao
creio que Deus eleva a oração. Oremos. Senhor Deus, agradeço, Pai, aqui pela oportunidade de estar aqui, outra minha escola dominical. Abençoe cada irmão que está aqui presente, servindo a Ti, ouvindo Tua palavra. E abençoe os irmãos que não estão aqui, com suas causas, motivos. Deus esteja abençoando a mensagem que está sendo passada a nós hoje. Que esteja aplicando o conhecimento da palavra nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém. Amém. Deixe sentar. Motivo de oração, a reforminha lá na igreja, na congregação em Juazeirinho, falta puxar o piso da sala e instalar o banheiro, né? Consequentemente falta comprar ainda porta e a bacia sanitária. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aí essa semana. E aí vai ter uma pintura, uma reformazinha nos bancos, acho que no púlpito também. E aí vai ficar tudo muito bacaninho, muito bonitinho. Feito isso, nós vamos organizar uma reinauguração, né? Acho que talvez no início de julho, se der tempo, certo? Então organizar, fazer um tempo de evangelismo e fazer um trabalho diferente ali para a glória de Deus. Amém? Amém. Que estejamos orando por isso. Está ficando bonito, vai ser, digamos assim, muito importante até para a gente estabelecer aquele tipo de trabalho que tem sido nossa pretensão, e sempre está indo um grupo maior de pessoas para o trabalho ali. Amém, meus irmãos? Deus esteja nos ajudando nisso. Aqui na nossa construção, esta semana, qual é a necessidade? Nós necessitamos de contratar um servente para bater o piso, certo? Obviamente que vai estar chegando mais material se encontrarmos um servente, porque primeiro precisa dar uma trabalhada do que já tem aí, para a gente colocar mais material em cima, não é isso, engenheiro Francisco Rosa, né? E vou ver a questão da brita de mais areia, estou vendo isso com o Maciel, para, se tudo correr bem, na outra semana nós possamos estar puxando o piso grosso. Amém? Amém. Estamos orando nesse sentido. Deus está suprindo as necessidades para a glória dele. Feito o piso, nós queremos começar, se assim for a vontade de Deus, de imediato no reboco interno, certo? Nossos objetivos, certo? Então, pela fé contra a esperança, tem um segredo, né? O joelho no chão orando a Deus. Deus tem suprido, graças a Deus, as necessidades de maneira maravilhosa. Amém? Suprindo daqui até suprindo lá em Juazeirinho. Graças a Deus, Deus tem ajudado e feito a sua obra para a glória dele. Amém? Sábado próximo nós vamos ter um dia especial aqui na igreja, que é um encontro de casais, né? Então vamos estar orando e participando. Podem convidar pessoas, amigos, para estarem vindo ouvir a palavra de Deus. Amém? É importante estarmos fazendo isso, convidando pessoas para virem ouvir a palavra santa do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E no mais, continuar orando, para que eles possam chegar em paz. Amém? Está pronto para pregar hoje à noite aqui na igreja. Vamos orar para que tudo corra bem e que a mensagem dele seja de edificação para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Feitas as considerações, vamos dividir. As crianças vão descer com a professora Suzana. Quem desce contigo hoje, Suzana? Dani Devlox, Dani Gouveia, falta Michele. Dizer aos irmãos que tem aqui um folheto, porque o crente batista merece o inferno. Eu não sei, já era para ter acabado, mas parece que os batistas não estão querendo fazer a alegria dos que não gostam dos batistas, né? Porque o crente batista merece o inferno. Você que é batista, sabia que você merece o inferno?
Nem nele. Você sabia que merece o inferno? Certo? Então está aqui. Eu não sei se está enquadrado aí na. Tá? Certo? Bota mais pra frente. Vai. Pronto. Porque o crente batista merece o inferno. E é interessante nesse folheto que aqui na frente ele está assim. Porque os crentes batistas merecem o inferno. Aí você vira, aí os batistas merecem o inferno. Certo? Se eu não fosse batista, eu iria amar receber um folheto como esse. Porém, como eu sou batista, eu amo entregá-los e fazer a alegria daqueles que não são batistas. Certo? Então ainda tem alguns, vamos entregá-los, porque eles aqui, eles são fortes candidatos a irem ao lixo, não é? Certo? Na mão do povo, alguém pode ler e finalmente entender por que um batista merece o inferno. Eu vou ler um deles aqui, porque pode ser que tenha alguém nos acompanhando aí na internet e eles ficam sabendo, né? Porque o crente batista merece o inferno. O que leva uma igreja batista a promover uma campanha de distribuição de literatura na qual afirma que os crentes batistas são merecedores da condenação eterna, ou seja, o inferno. Usualmente encontramos igrejas afirmando exatamente o contrário, que os seus fiéis são merecedores por meio de suas práticas da moradia celestial. A religião ensina que os seus fiéis são dignos do céu. Os batistas ensinam que os batistas merecem o inferno. O que tem de tão temeroso no meio dos batistas para que os mesmos possam se definir como merecedores do inferno? Que prática tão escaldosa, tão cruel tem no meio dos batistas que eles possam dizer: opa, nós merecemos o inferno. Provavelmente o leitor esteja intrigado e curioso para saber a razão pela qual os batistas se autodefinem como merecedores do inferno. Os batistas merecem o inferno porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por serem pecadores, os batistas merecem o inferno. Obviamente que, juntamente com os batistas, todos os demais pecadores também são merecedores do inferno. É isso aqui que os inimigos dos batistas não sabem, que como nós, eles também são merecedores do inferno. As informações que expusemos ao nosso leitor não são boas nem para os batistas, nem para os demais pecadores, inclusive o nosso leitor. Os batistas, como leitor, por serem também pecadores, são merecedores do inferno. Porém, não só de notícias ruins é feito o nosso folheto. Queremos dizer ao nosso leitor que, mesmo sendo um pecador, Deus o ama. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Portanto, caro leitor, creia em Cristo como seu Salvador e serás salvo, como afirmam os batistas que o são. E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Então, os batistas são merecedores do inferno, porém, por terem crido em Jesus como Salvador pessoal, não entrarão no inferno. Amém? E todo ser humano, tão pecadores quanto ou menos do que os batistas, também merece o inferno. Porém, se crerem em Jesus como Salvador pessoal, não entrarão no inferno. Amém? Amém. Vamos distribuir esta literatura, certo? Para a honra e glória de Deus. Tem poucos, mas ainda tem alguns. Olha, tem esse pouco aqui, certo? Então vamos distribuí-los para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Casal de jovem simpático e elegante aí, sejam bem-vindos. Irmão Ed, irmã Valdeira, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Amém? Amém.
Meus amados irmãos, vamos continuar estudando a palavra de Deus, e eu quero convidá-los para Coríntios, capítulo 1, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Todos encontraram? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa apresentação deveria ser primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Cristo, a igreja de Deus que está em Corinto, não é? Como é apresentado no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus, não é a cidade. Deus nunca escreveu uma carta na cidade, Deus sempre escreve a igreja que está na cidade. Por exemplo, se ele escrevesse a cidade, o carteiro chegou lá, pegou a carta, mas não, ele escreve a igreja, certo? As epístolas, na sua grande maioria, tirando as pastorais, elas são direcionadas à igreja, amém? A igreja, certo? O título dá a entender que o Espírito Santo escreveu uma carta a uma cidade. Não, não é a cidade, é a igreja que está naquela cidade, amém? Amém. Respeitando o princípio da localidade. Versículo 10: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Amém? Que Deus aplique, irmãos, em nosso coração, mente e vida, a palavra que acabamos de ler. Nós falamos nos últimos 2 domingos a respeito da história do erro, né? De como determinados postulados filosóficos adentraram na sociedade e da sociedade migraram para os seminários e dos seminários para a igreja. Filósofos pensadores, eles fizeram carreira na academia. Esse pensamento da academia vai para a sociedade, e o pensamento da sociedade ele vai para os seminários, e o pensamento dos seminários vai para a igreja. E nós vemos a consequência, o estrago que isso fez não só na época, mas nos dias de hoje, mas que está ocorrendo, fazendo nos dias de hoje, certo? E daí a necessidade da igreja está fundamentada na doutrina de Cristo, na doutrina da Bíblia. Se a igreja não está enraizada na doutrina, ela vai se mover com facilidade, e ao se mover, por pouco que seja, o pequeno erro vai fermentar, né? Uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa. O grande problema com o erro é que o erro, por pequeno que seja, ele vai crescer, certo? Você erra uma progressão matemática, quanto mais você anda, mais errado você vai estar, mais distante do número você vai estar. Você erra um caminho, e quanto mais você anda no caminho errado, mais distante do caminho verdadeiro você estará, certo? Então o erro ele tem consequências imediatas e piores e maiores consequências posteriormente.
O erro entra numa igreja, vamos supor que uma igreja tenha no seu corpo 50 pessoas salvas. O erro entra naquela igreja, nenhuma daquelas pessoas serão atingidas em sua salvação por aquele erro, não é verdade? Mas a progressão desse erro vai levar a igreja fatalmente a deixar a doutrina cardeal das Escrituras de que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre. E depois que a igreja passa a duvidar da salvação, ela gera algum salvo? Nós somos sabedores que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, é por meio da confiança em Jesus Cristo. Se você não confia exclusivamente na pessoa de Cristo como o seu Salvador, você não é salvo. Não tem como você, não, mas eu confio 99,9% em Cristo, o resto é comigo. Você é um perdido. Ou você confia só em Jesus Cristo, ou você é um perdido. Ou eu confio só em Jesus, ou eu sou um perdido. A exclusividade de Cristo na nossa salvação é doutrina cardeal, é doutrina principal, é a cunheira da casa batista. Sem isso a casa caiu, pode ter certeza. Sem a doutrina da exclusividade e total suficiência de Cristo na salvação, a casa caiu. Não é evangelho. Então, quando alguém deixa a doutrina, quando alguém deixa a doutrina que o Senhor e Salvador nos trouxe do céu, a coisa começa a desandar. Então, o que nós vimos nos últimos 2 domingos causou estragos horríveis. E nós podemos perceber que muitos dos erros que nós encontramos hoje, eles são provenientes do erro que aconteceu há 300, 200 anos atrás. Certo? Por exemplo, a doutrina, ela é fria, não é? Ela diz, e não importa que você... Por exemplo, nós lemos aqui que os batistas merecem o inferno. Se nenhum de vocês que são batistas concordassem com a expressão, a verdade de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, mudaria se nós não concordássemos com isso? Se nós nos sentíssemos muito tristes com isso, e não muda, a doutrina não muda, amém? Amém. Bom, nós vimos, principalmente no domingo passado, que o erro do deslocamento do pensamento de que a Bíblia é a verdade e que ela vem de Deus, para o entendimento de que a religião é coisa do interior, é coisa que você pode sentir. Tem alguns crentes que pensam que nós estamos num açougue procurando carne, aí vamos decidir qual é a carne boa e qual é a carne sentida. Sabe o que é carne sentida, não é? Sabe o que é a carne sentida? Você trabalha comprando carne lá para a escola, fique atento a isso. Sabe o que é leite de carne sentida? Olha, leite está estragada, né? Carne sentida é aquela carne que está se sentindo podre já, viu? Quando você pega nela, você percebe que ela está sentida, ela está podre. Ela não está ainda no estado profundo de decomposição, mas ela já está no estado avançado. Então tem crente que quer sentir. Eu fui para a igreja e me senti tão... Você pode vir aqui para a igreja e pode sair daqui se sentindo péssimo. Não muda nada no caráter da igreja. Eu posso vir para a igreja e sair daqui me sentindo péssimo. Não muda nada. E se foi a acusação do pecado que me fez me sentir péssimo? Você lembra que nós estudamos, não há muito tempo, sobre o contristamento segundo Deus e o contristamento segundo o mundo? Que o contristar segundo Deus opera a salvação, não é a vida. Que o contristar segundo o mundo opera a morte. Então ninguém pensa, eu
Quando eu jogava bola, há muitos anos atrás, né, tem um colega do time que era sensitivo, né, corrente de espírito, de sentimento. Então, antes do jogo, ele ficava nos cantos lá procurando sentir. E às vezes ele falava, senti uma coisa tão boa. Senti uma coisa tão boa. Tem muita gente que está vivendo esse tipo de religiosidade. Eu senti algo bom. Eu senti a presença de Deus. Você já viu eu pregando alguma vez que era para você sentir a palavra de Deus? Você já viu eu dizendo, eu senti a presença de Deus? Conversa, rapaz! Vai ler a Bíblia! Cuidado com essas coisas. Eu senti. Quem está ganhando a vida com emoções é Roberto Carlos, né? Aliás, já ganhou, né? Já ganhou a vida, já ganhou fama, já ganhou um monte de coisas. Então não é, os sentimentos, nós não estamos em busca de um sentimento em relação a Deus. Nós estamos em busca de uma afirmação da verdade. Nós estamos no primeiro ponto aqui, eu quero que vocês abram, por favor, para o Evangelho segundo João, capítulo 17. Eu estou enfatizando a questão da verdade, a questão da doutrina. Quando a palavra de Deus está nos mandando a dizer que digais todos uma mesma coisa, é que a nossa fala seja igual à fala da Bíblia. A nossa fala, ela necessariamente tem que ser assim, diz o Senhor. A única maneira que nós atingirmos o alto índice de unanimidade que Deus exige, que não é que Deus pede, que Deus exige à sua igreja. Deus diz à sua igreja, todos vocês digam a mesma coisa. E só há um jeito de todos nós dizermos a mesma coisa, irmão Neto. Assim diz o Senhor, assim está escrito. Na realidade, para dizermos a mesma coisa, nós precisamos repetir o que Deus disse, amém? A igreja de Cristo, ela não se afirma por criar coisas novas. A igreja de Cristo se afirma por repetir verdades antigas. Aquela verdade que está revelada por Deus, que foi revelada por Deus, melhor dizendo, durante todo o transcurso da formação da Bíblia. Então eu não vou me remeter a nenhum período histórico que seja pós-Bíblia. A nossa firmeza vem da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade. Então, no processo de todos dizendo a mesma coisa, exige a afirmação de uma verdade absoluta. Você lembra do tópico que nós vimos sobre religião comparada? Hoje está fazendo 15 dias. Religião comparada. Partindo do princípio de que todas as religiões têm alguma coisa boa, começa a se comparar para ver quais são os elementos comuns às religiões. O fundamentalista faz exatamente o contrário. Se o fundamentalista vai comparar alguma coisa, ele vai olhar o que não é coerente com a Bíblia para fugir disso. Mas no princípio de uma filosofia de convívio pacífico, vamos comparar. Vamos comparar. E não vamos olhar para aquilo que é diferente, vamos olhar para aquilo que é igual. Certo? Vamos olhar para aquilo que é igual. Aqui a palavra de Deus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade.
O primeiro, Deus está dizendo que Ele, Deus, tem uma verdade que pertence a Ele. A verdade de Deus pertence a Ele. Eu posso modificar aquilo que não é meu? Você pode mudar, sair mudando aquilo que não é seu? Você não pode tocar naquilo que não é seu. Então, a verdade não é minha, não é sua, a verdade é de Deus, amém? Eu não posso modificar a verdade. Você não pode modificar a verdade. Eu tenho de crer na verdade e eu tenho de proclamar a verdade. Qual é a nossa função? Proclamar, falar, expor, comunicar. O que? A verdade. Uma igreja de Cristo, ela está comissionada a pregar tudo aquilo que Jesus ensinou. E aqui Jesus está dizendo: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Absolutamente a palavra de Deus é a verdade. As pessoas estão, eu estou buscando. Não, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, irmãos, como atingir o de gás é a mesma coisa? Falando a verdade. Falando aquilo que a Bíblia ensina. Dizendo aquilo que a Bíblia ensina. Nós precisamos repetir o que foi escrito. Foi dito. Quando uma igreja ela está fundamentada nas Sagradas Escrituras, ela está fundamentada na Bíblia, ela vai adiante expondo a verdade. Um outro texto que eu quero mostrar aos irmãos encontra-se em Judas 3. E vocês podem perceber que nós, volta e meia, nós citamos esse texto. Por que nós, volta e meia, citamos esse texto de Judas? Porque esse texto de Judas é de extremada importância para você entender que nós estamos falando de um conjunto de doutrinas. Nós estamos falando de uma revelação divina. Nós estamos falando de algo que Deus revelou. Algo que Deus falou. Nós não estamos falando de uma construção humana. A Bíblia não é uma construção humana. Amém? Amém. Não pense você ou eu, ou pensemos nós. Não, a Bíblia é uma produção humana. A Bíblia não é uma produção humana. A Bíblia é um texto revelado de forma autoritária, palavra a palavra, pelo próprio Deus. Amém? Se não, mas tem alguma coisa do homem aí? Não. Se você espremer a Bíblia, vai ter a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a completa palavra de Deus. A Bíblia é tudo que Deus tem para nos dizer, para vivermos em comunhão com Ele, para crermos na Sua palavra, para termos salvação eterna, para vivermos bem e para vivermos esperando o Seu Filho. O que Deus tem para nos ensinar está na Bíblia. Então veja bem, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Amados, aqui nós estamos falando do conjunto doutrinário. Quando Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa.
Fale desse conjunto de doutrina que foi entregue aos santos. Falem desse conjunto de doutrina que foi entregue aos santos. Uma questão interessantíssima é como se fala mal de doutrina neste país. A crentaiada detesta doutrina. E muitos batistas entram nessa onda. Infelizmente, grande parte dos batistas não sabem o que é ser batista. Ou seja, nem são batistas. E eu não estou falando dos convencionais, dos associados, mesmo dentre os independentes. Nós, naquele outra série de estudos que nós falamos aqui, onde fizemos uma adaptação de um texto de David Close, e ele denuncia que, mesmo nos Estados Unidos, os batistas independentes nunca foram suficientemente bíblicos. E mesmo eclodindo numericamente nas décadas de 70 e 80, a consequência de não serem suficientemente bíblicos é que vivem agora um grande colapso de doutrina, ou melhor, de falta de doutrina, onde centenas, dezenas, milhares de igrejas que usam o nome de batistas, fundamentalistas, às vezes batista bíblico, batista independente ou batista outra coisa, tem nomes que são tão impróprios que a gente não deve utilizá-los nem para refutá-los. Diz uma coisa na placa e a conduta dentro é outra. Tem pessoas que dizem, não, mas placa diz muita coisa ou não? Quando você vai a um consultório médico, você procura um consultório médico pelo carimbo dele, né? Pela placa. Você está com um problema na visão, você vai procurar um cardiologista? Você não vai. Você procura o especialista que está indicado na placa, não é assim? Então nós temos aqui uma placa, Igreja Batista Bíblica Fundamentalista. O nosso carimbo, Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, Conservadora, Independente e Separada. Certo? Então o que tem de estar dentro é essa conduta. Eu vi uma placa recentemente interessante. A Igreja Batista Bíblica, cantor cristão, tradicional, fundamentalista, conservadora, dizendo algumas coisas que estava lá na placa, que você deve encontrar dentro da igreja. Não é assim? Então não faz sentido alguém dizer, aqui, Igreja Batista Bíblica, e dentro não tem as características de uma Igreja Batista Bíblica. Não faz sentido. É enganar as pessoas, ou se auto-enganar. Então uma igreja tem uma identidade. Uma Igreja Batista Bíblica tem uma identidade. Ela se identifica com esse conjunto de doutrinas entregue aos santos. Se ela não tem esse conjunto de doutrina, ela pode dizer ser o que for, mas ela não é. É Denorex, né? Pode até parecer, mas não é. Usar esses slogans das propagandas eu não gosto muito que revela a idade do povo, né? Certo? Dia desse aqui a gente estava pensando que tinha um pessoal aqui que era do tempo da filha de Xuxa para cá e descobriu que era do tempo de Renato Aragão e os Trapalhões, o negócio da propaganda do Pamerindos, né? Certo? Então veja bem, irmãos, a palavra de Deus, ela nos foi
entregue. É sua responsabilidade cuidar. É sua responsabilidade cuidar. Digamos que Beck vai viajar e Débora e Fernando vai com ele e resolve deixar Davi. Aí pega Davi e entrega a Neide. O que Neide deve fazer com Davi? Cuidar. Se ela abrir o portão, Davi vai sair, vai para qualquer canto. Tem de cuidar. E quando Beck voltar a entregar, está aqui, ó. Está aqui. Então Deus nos entregou. Deus confiou aos santos. Que santos? Os santos em plena comunhão com Ele. Os santos que estão dentro da comunhão com Ele, que estão dentro da sua perfeita vontade. Cristo não entregou esta verdade a rebeldes. Nós iniciamos com a nossa leitura e rápida editorial falando em Mateus 18. E em Mateus 18, Cristo deixa claro que alguns salvos podem serem considerados gentios e publicanos. E Cristo não entregou absolutamente nada a gentio e publicano. Pode ler na Bíblia, pode estudar a sua Bíblia. Não tem absolutamente nada entregue a gentio e publicano. Ao gentio e publicano existem exortações que arrependa-se e volte ao primeiro amor. Lembrando-se que o primeiro amor, fugindo do emocionalismo, do sentimentalismo. Para alguns o primeiro amor é aquele primeiro estágio que o crente tem na fé. Comumente convencionado como seus primeiros tempos na igreja. Primeiro amor é Jesus Cristo, amém? Nosso primeiro amor é Jesus Cristo. Se o seu primeiro amor não for Jesus Cristo, a coisa não vai andar bem na sua vida, nem na vida de ninguém que está lhe ladeando. Então, meus irmãos, como Deus nos entregou a verdade, a doutrina, as fiéis palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos andar nelas. Devemos ser unânime nesse pensamento. Não vamos de maneira nenhuma fugirmos desse pensamento, porque nós somos sabedores de que muitos não suportarão essa doutrina. Em 2 Timóteo capítulo 4, diz, versículo 3, 2 Timóteo 4, 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Este versículo 4, nós pregamos sobre ele recentemente. Pessoas que desviam os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, voltando-se à fantasia, a contos de fadas, a história de Trancoso, a petralha. Amados irmãos, virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Vimos uma geração perversa de crentes perversos, que muitos deles não querem essa doutrina. São dadas desculpas várias para fugir da doutrina.
tempos de falsos mestres em evidências. Olha, eu não estou falando nada fora da casa batista. Eu não estou preocupado com aqueles oriundos de Roma que se auto-intitulam protestantes, evangélicos, ou seja o que for. Dentro da casa batista existem inúmeras pessoas que têm comichão nos ouvidos para não ouvirem a verdade. Tem coceira no ouvido, não quer as doutrinas antigas, não quer as doutrinas da Bíblia, não quer a identidade batista. Irmãos, os bíblicos, portanto batistas, eles são mais odiados por aqueles que carregam o nome de batistas do que por qualquer outro. Então, quando se faz um panorama dos que estão debaixo desse teto de nome batista, se entende que muitos são indignos da história escrita com sangue dos batistas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, está escrito assim, versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que, segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Meus amados irmãos, que digais todos uma mesma coisa, a mesma doutrina. Dizem os incautos que a doutrina separa e que o amor une. Mas na realidade, a doutrina é quem une. Paulo está preocupado com o contexto daquela igreja de Cristo, localizada na cidade de Corinto, e ele é sabedor de que a única maneira daquela igreja se erguer é unanimidade doutrinária. Unanimidade doutrinária. A doutrina, irmãos, ela faz a unidade. Bom, o texto de Paulo a Timóteo, ele é extremamente precioso, porque ele dá identidade. Do mesmo jeito que os bíblicos, portanto batistas, têm identidade, e que a sua identidade ela é caracterizada pelo ensino do Novo Testamento, os falsos também têm identificação, e eles são identificados por doutrinas estranhas ao Novo Testamento. Doutrinas estranhas ao Novo Testamento. Se alguém ensina alguma outra doutrina,
e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então, se alguém ensina alguma outra doutrina, alguém está trazendo uma outra doutrina, lembre-se que uma outra grade doutrinária fará sim oposição à grade que nós já temos. Nós temos um conjunto de doutrinas pronto, acabado, que não requer nenhum retoque. Nós estamos fazendo uma reforma no templo lá em Juazeirinho, mas nós não precisamos reformar a doutrina, amém? A doutrina nunca envelheceu, a doutrina nunca caducou. Para que se mude uma lei, é necessário que ela caduque, não é isso, Pedro? Ela não tenha mais razão de ser. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma discussão em face nacional sobre uma reforma na Previdência. Além da reforma da Previdência, existem vários segmentos da sociedade que dizem que há necessidade de outro tipo de reforma. Só existe uma necessidade de reforma porque a maneira como a lei aborda, trata algo, está sem uma representação cabível dentro dos diversos setores da sociedade. A sociedade olha para aquela lei, essa lei não serve mais. Então, para que haja uma nova lei, é necessário que uma lei caduque. Olhando para as Escrituras Sagradas, você vai ter uma verdade perfeita, perfeitamente revelada, perfeitamente preservada, que está escondida nos céus. Então jamais haverá necessidade de reforma na doutrina. Amém? Jamais uma igreja bíblica, portanto batista, poderá ser uma igreja de doutrina reformada, porque nossa doutrina é perfeita. Amém? Mas não é perfeita porque é nossa, não. Ela é nossa porque nós recebemos e nós estamos cuidando dela. E Paulo nos diz que assim como recebi, também entreguei. Nós recebemos e nós... a igreja de Cristo, irmãos, ela, em relação à doutrina, ela está como que em uma corrida de revezamento. Qual é a característica de uma corrida de revezamento? Normalmente a gente tem uma corrida, a pessoa não são os membros, não é o regente, não é o coral, não é o líder da mocidade, não é o mais inteligente, não é o mais carente, não é o mais eloquente. A pessoa mais importante da igreja de Cristo é Jesus Cristo. Amém? Agora, ele tem as próprias regras dele e exigências dele. Ele só se faz presente se a igreja estiver dentro da sua perfeita vontade. Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que ele quer. Quando ele diz, se estiver reunido em meu nome, é porque tem que ser no nome dele. No nome dele. É uma coisa bem interessante. Você entende o conceito de nome, né? É meu nome, é a minha reputação, é a minha representação. O meu nome é a minha imagem. É meu nome, fazer algo em meu nome é fazer exatamente como eu faria. Como eu faria. Então, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. A igreja de Cristo passando o bastão da doutrina para cada geração. Aquelas pessoas que não se conformam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberba, nada sabe. Meus irmãos, para que trazer aqui para este púlpito? Para que trazer aqui para esta plataforma? Para este púlpito, alguém que é soberbo, alguém que nada sabe, alguém que delira,
acerca de questões e contendas de palavras. Vai agregar o que a esta igreja? Nada. Bom, eu estou dando exemplo aqui, lógico que para vir para cá, para subir aqui e chegar aqui, nesse lugar de honra, não é qualquer um, né? Nós não vamos deixar qualquer um para cá. Mas o que eu estou querendo dizer é que não adianta a gente ter todo o cuidado aqui e em casa ou em outro lugar abrir o ouvido para ouvir besteira. Sabe quando a igreja começa a morrer? Quando os seus membros deixam de ouvir o que a igreja diz para desenvolver o dom da girafa e buscar coisas fora do ensino da igreja. Então, do mesmo jeito, uma vez eu fui primeiro eu fiquei encapulado, né? Fiquei com vergonha da vergonha alheia, né? Eu fui pregar numa igreja e quando cheguei na igreja, cheguei de manhã na casa do pastor, um tempo chegou um irmão lá que era cantor. E ele perguntou ao pastor dele lá se podia cantar um hino de Kleber Lucas, né? Eu nunca tinha ouvido falar daquele camarada até aquela semana, mas por acaso eu tinha passado por um show desse camarada nessas buscas que se faz na internet, né? E aí eu, sacana do pastor lá, do paitor, né? Disse, ei, pergunta o pastor Anísio a opinião dele. Aí eu disse, o irmão faz tempo que é membro da igreja aqui. Mas faz. O seu pastor já convidou alguma vez esse cantor para cantar aqui? Não, pastor, Deus me livre de trazer. Ele mesmo respondeu, Deus me livre que o pastor traga um cantor desse para aqui. Eu disse, por que o irmão quer trazer? Nem você queria ele aqui, você quer trazer o lixo ideológico que ele apresenta para os seus ouvintes? Então o pastor pegou pesado. Não, meu irmão. Não, de forma nenhuma. É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-te de tais. Isso não é lixo ideológico, não. Essa descrição de Paulo fala de lixo ideológico. Fala de elementos destrutivos para a igreja. E a Bíblia está dizendo, aparta-te dos tais. Você acha que a Bíblia ia mandar que os salvos, que os crentes biblicistas se apartassem de santos? Não, a Bíblia manda que o quê? Aparta-te dos tais. Não traz para a igreja nem a figura, nem as suas ideias, nem a figura, nem a sua doutrina. Irmãos, falsa doutrina não deve ser trazida para a igreja, nem pela pessoa física que as prega, nem por suas ideias, seja em música, seja em sermão, seja em textos escritos. Tudo que é do erro, deixe para lá de lá. E fiquemos firmes, constantes e abundantes na defesa da verdade. Amém? Então, o que dizer? Diga o que está escrito. Fale da forma que está escrito. Tem sido uma cruzada nossa em trazer
para o cotidiano batista o linguajar das Escrituras. Irmãos, tem palavras que as pessoas... não. A loucura dos calvinistas e arminianos com as suas palavras mágicas, né? A coisa é explicada pelo cenário das palavras. Lembre-se uma coisa, e você lembrando disso, você está com mais da metade do caminho andado. Esta igreja crê e prega a pessoa de Cristo. Amém? Nós não pregamos em nenhum sistema. Nenhum sistema. Nossa fé é numa pessoa. Amém? O nosso negócio é com a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Com a pessoa de Jesus Cristo. Nós não cremos em sistema. Nós não temos lá uma declaração de sistema lá que esse é o sistema da Igreja Batista. Não. Nós cremos na pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, amém? Nossa relação é uma relação interpessoal com Cristo, que nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. Ele derramou o seu sangue na cruz para me purificar de todo o pecado. Eu não estou me purificando, Ele me purificou, amém? Nós somos salvos por Jesus Cristo. E esta igreja é uma igreja de Cristo. E esta igreja prega Cristo. Amém? Amém. Cristo. Se tira Cristo, esta igreja não tem razão de existir. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça. Amém? Já conosco o irmão Hélio, seja bem-vindo. Vamos convidar para vir aqui à frente e encerrar orando, dando seu bom dia também aos irmãos. O irmão Hélio estará conosco pregando, né? Irmão Hélio foi meu primeiro professor de escola dominical, né? Aí quando ele veio para cá, eu sempre botei para dar aula na escola dominical para matar a saudade. Mas aí hoje nós resolvemos inverter, né? Ele vai ficar à noite e eu fiquei aqui de manhã, né? Obrigado, pastor. Deus abençoe, irmão. Perdão, trazer um pouquinho na viagem, aí ocorre, viu? Ocorre. É prazer estar aqui. Vamos orar a Deus, né? Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra escrita. Obrigado, Senhor, pelas igrejas fiéis na face da terra que pregam essa palavra sem aumentar e sem diminuir. Obrigado, Senhor, pela igreja batista, bíblica, fundamentalista e solidária, por cada membro dela, pelo pastor Anísio. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis sempre a Ti, até que Tu nos chame a Ti. Abençoa a Sua porção que está sendo feita. Pedimos pelos enfermos da igreja, por cada pessoa aqui presente, pelos adultos, pelos senhores, pelas senhoras, pela mocidade, pelas crianças. Abençoa cada um, que cada um transmita à geração seguinte o que aprendeu da Tua palavra. Abençoa a vida do pastor, a pregação dele aqui, alcançando almas para Ti e das congregações espalhadas aqui do Nordeste. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Pai. Desculpa aí, trazer